Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto dessa noite. Pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente estar orando. Pedir para o irmão João estar orando. Oremos. Querido Deus, nosso amado e querido Pai, nós te agradecemos pela noite, ó Pai, pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai, que o Senhor possa nessa noite estar abençoando o culto, Pai, abençoando a cada irmão aqui presente, cada irmão que está em seu lar, Pai, ouvindo essa mensagem também. Que o Senhor, Pai, possa estar com o nosso país, cuidando de cada um de nós. Pai, abençoe esses louvores, que seja para exaltar o teu santo e poderoso nome. Isso que oramos, agradecidos, em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito bom, irmãos, pode sentar. Vamos cantar o próximo cântico, Desde os Confins da Terra. Desde os confins da terra, o mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade.
desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Muito bem, pedir para o irmão Carlinhos, está fazendo mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso grandioso e maravilhoso Pai, é o Senhor que nós agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concedeste, Deus, a sua bondade e a sua misericórdia. Obrigado por abençoar e cuidar, Deus, de nossas famílias. O Senhor tem abençoado, Deus, a cada lar. O Senhor tem cuidado de nós, Deus, em meio a esse período que nós enfrentamos de dificuldades. Nós confiamos no seu nome, nós confiamos na sua bondade, Deus, e no seu eterno poder, Deus, o Criador, o Deus que controla todas as coisas nas suas mãos, o Senhor que enxerga, Deus, o fundo dos nossos corações, o caminhar, Deus, o Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor conhece, Deus, todas as intenções e o caminhar desse mundo, Pai. Nós rogamos ao Senhor que nos ajude a confiarmos cada dia mais no Senhor, a nos descansarmos e realmente esperar, Deus, a solução dos problemas em meio ao seu nome, que nós possamos também aprender, Deus, com o Senhor em meio às dificuldades que sobrevierem em nossas vidas, que isso seja para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa comunhão como irmãos também, orando e buscando ao Senhor em nossos lares. Nós rogamos ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia de nós, de cada lugar desse mundo, que a sua palavra é pregada, mesmo que de maneira limitada, Deus, pelas mídias sociais ou que seja outros veículos, que o Senhor abençoe os irmãos possam estar se fortalecendo e se mantendo firmes, Deus, e constantes no seu caminho. Nós oramos a Ti, agradecidos e Te rogando em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Vamos cantar o último cântico. Santo, Santo. Pedir para os irmãos ficarem em pé, mais uma vez. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a
pode sentar. Vamos ouvir a palavra de Deus agora com o pastor Ricardo. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, estamos nós reunidos aqui para aprender do nosso Deus, para estar revendo uns aos outros, que tem muitos que fazia tempo que a gente não via até mesmo. Então é muito bom para nós nesse sentido, a gente matar saudade também assim. A gente crescer espiritualmente, como a gente tem o privilégio de fazer isso de uma maneira junta, Eu creio que cada um dos irmãos estão buscando meios para poder estar se fortalecendo nas suas casas, em meio à dificuldade que nós enfrentamos, o não poder reunir sempre, estar juntos, em grandes números, mas eu creio que Deus tem trabalhado em nossos corações, a gente tem aproveitado as oportunidades que temos de ouvir de Deus. A gente tem vários pastores nossos conhecidos, que fazem as suas lives, e nós temos o privilégio de ouvir deles, no domingo de manhã, numa quarta-feira, ouvir depois, rever aquilo que eles ensinaram. Então, eu fico muito feliz por ver o rosto de cada um dos irmãos aqui hoje, e se Deus quiser, eu creio que tudo já está caminhando para voltarmos ao normal e termos mais momentos como esse aqui, como era antes. Eu queria ler com vocês hoje, irmãos, uma passagem que está em Mateus, no capítulo 4. Na verdade, a gente vai começar a olhar para essa passagem, que ela abrange alguns capítulos aqui de Mateus. É uma passagem conhecida ou famosa. Daqui a pouco nós vamos chegar nela, que é o capítulo 5, mas a gente vai começar a ler no capítulo 4, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos estar orando mais uma vez, irmãos? Senhor, nosso amado Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, essa oportunidade, Pai, de juntos estarmos diante de Ti, com os nossos corações ligados a Ti, Pai, querendo aprender de Ti, querendo ouvir a Sua voz. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor traga aos nossos corações, Pai, o consolo, que o Senhor faça com que a nossa fé aumente, Pai, se fortaleça, Pai, através daquilo que ouvimos, Pai, aquilo que vem de Ti, Pai. Abençoe as nossas vidas, Pai, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe o mundo, Pai, nesse momento difícil que vem passando, Pai. E nós sempre confiamos em Ti, esperamos em Ti, Pai, para a solução de tudo aquilo que nos cerca. Senhor Deus, obrigado por tudo, é isso que eu oro, agradecido em Cristo Jesus. Amém.
Então essa passagem nos traz assim um consolo, não é? Não apenas a mim que vim estudando ela durante esses dias, não é? E eu acredito que cada um de vocês aqui, não é? Quando é lido esses versículos diante, não é, dos nossos corações, ou mais uma vez é lido, é trazido à nossa memória, não é? Essa passagem, versículos que a gente já ouve, ou já tem ouvido, não é? Eu creio que traz consolo também para nós, traz alegria para nós saber dessas bem-aventuranças. A gente vai entrar em cada uma delas, a gente vai estudar e vai olhar, né, de um modo mais detalhado para cada uma delas, mas ela me trouxe consolo essa passagem, né, pelo fato de, irmãos, tantas notícias ruins que a gente tem ouvido esses dias, né, notícias tristes mesmo, não apenas esses dias, mas não é quase vários meses já, né, se a gente for olhar em questão assim mundial, notícias tristes que vêm alcançando, né, o nosso lar, vêm alcançando as nossas vidas, e isso faz com que a gente também fique tristes, fique decepcionados, né, fique pensativos, confusos com relação a muitas coisas. Então, nesses versículos aqui, né, a princípio eu olhei para esses versículos como grandes notícias, como notícias de alegria realmente. Que em meio a dificuldades a gente pode ouvir ainda, né, palavras do nosso Senhor Jesus nos falando o quanto nós somos bem-aventurados, o quanto nós somos pessoas, né, que recebeu ou que foi concedido a cada um dos seus filhos, né, algo divino em nossas vidas. Essa palavra bem-aventurado, ela tem mais ou menos esse sentido, não apenas felizes, alegres, mas ela evoca isso, né? A gente entender que algo divino foi concebido aos nossos corações, foi colocado diante de nós. É isso que traz. Então, toda vez que você lê essa palavra ou ouvir, né, bem-aventurados, é algo divino que alcançou a sua vida. É algo divino que alcançou as nossas vidas, é algo divino, como o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui em seu sermão, seu famoso sermão, né, da montanha. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é algo divino que pode alcançar a vida de muitas pessoas, e o homem ser realmente alguém bem-aventurado, alguém feliz, né? Se a gente for falar de felicidade, e a felicidade que o mundo oferece para nós, e seduz muitas pessoas, seduz muito de nós, faz com que os nossos olhos cresçam, né, por coisas desse mundo, por felicidades que o mundo coloca diante de nós, né? Mas cada uma dessas felicidades, elas são conquistadas por algum preço, né, que nós pagamos aqui mesmo nessa terra, por méritos nossos, né, por prazeres, por buscas assim insaciáveis em conseguir essa felicidade que é passageira. Em nenhum momento a gente vai ver que isso tem algo a ver com o que Cristo está ensinando aqui. Então a felicidade ou a bem-aventurança que Jesus oferece para todo homem é totalmente contrária, é oposta a esse mundo. A gente pode ver isso aqui, como a gente vai ver, de uma maneira muito clara em cada uma dos ensinos de Cristo. É totalmente o contrário. Então essa palavra, ou essa passagem me trouxe consolo nesse sentido, primeiramente. Nós estamos cercados e sendo, né, cada dia mais influenciados por notícias terríveis, notícias de morte, né, notícias, né, que fazem a gente lamentar a quantidade de pessoas que estão morrendo por conta, né, desse Covid, por conta desse vírus. É de se lamentar isso. É tristeza e mais tristeza. Você liga a TV e você vai ver só notícias assim. Então, essa quarentena, né, que os cristãos, ou todo homem está fazendo em suas casas, né, se a gente ficar somente focado na TV ou os meios de comunicação, a gente vai ser influenciado por notícias tristes desse tipo. Mas em meio a tudo isso, nós devemos, né, cada vez mais buscar na palavra de Deus algo feliz para nós, a gente poder encarar e enfrentar, né, e poder caminhar, continuar. A nossa cidade, nós não enfrentamos, né, como talvez cidades grandes elas têm enfrentado e têm lutado contra essa doença, né? A gente não enfrenta isso de certo modo, mas os nossos irmãos que vivem em cidades grandes, eles mudaram totalmente a rotina deles. Nós temos o privilégio ainda, né, de poder, não é, como hoje mesmo aqui, não é, de uma maneira assim respeitosa, né, com prevenção, ainda estar nos reunindo. Mas tem muitas outras igrejas que não podem fazer isso, porque o número é imenso de pessoas. Então, irmãos, como é que a gente vai viver nesse mundo sem ser contagiado por tantas coisas ruins, né, que aos poucos vai mudando a nossa maneira de agir? Esse talvez é o maior temor que cada um de nós cristãos devemos ter. Não apenas pastores, os que ensinam,
professores de escola dominical deveriam estar pensando dessa maneira nesse exato momento, ou em algum momento dessa quarentena. O temor nesse sentido, de o quanto essa quarentena, um aspecto mal dela, pode tirar de nós costumes, hábitos, que é tão bom para nós. Se fala muito no nosso governo, que a gente ouve, não é? Talvez você já ouviu várias vezes isso. Se falar a respeito daquilo que é essencial. Não é? Aquilo que é essencial, ele vai continuar aberto, vai continuar com as portas abertas. E é uma grande discussão sobre isso. O que é essencial, o que não é essencial. Mas para nós cristãos, o nosso pensamento deve ser totalmente diferente. Nós estamos diante de algo aqui que para nós é essencial. É a nossa vida aqui. Nós estamos falando do ensino da palavra de Deus. É sobre o ensino da palavra de Deus, né, que tudo acontece em nós, em nossas vidas. É quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, que nós temos o privilégio de crer e ter fé em tudo aquilo que ouvimos. Então, para o cristão, isso aqui é essencial. Isso aqui é essencial. Isso aqui não pode ser tirado de nós. Então, eu acredito que não é o governo ou outras autoridades que têm que ver isso por nós. Colocar, pensamentos assim em nós. O que é essencial nesses dias? Para nós cristãos, nós estamos diante de algo aqui que é extremamente essencial. Há muitas coisas para o cristão que é essencial. Uma delas nós estamos fazendo de modo limitado, que é a nossa comunhão. É essencial para o cristão a nossa comunhão. Crescermos juntos, como Paulo fala, cada vez mais unidos, como juntas e medulas. Nós estamos perdendo, de certo modo, algo que é essencial para nós. Nós estamos sofrendo por isso. Como eu disse, a respeito de saudade, a respeito de querer rever os irmãos, nosso coração deve estar transbordando disso aí, de saudade, de poder cantar, com todos os irmãos, e os irmãos que tocam sempre comentam isso, nós estamos aqui na frente, a gente sempre, o maior prazer talvez daquele que tem o privilégio de tocar ou de fazer uma abertura é ouvir a igreja toda cantando e louvando a Deus. Nós não estamos fazendo isso de certo modo. Então, isso é essencial para nós, faz falta. Saudade disso. Nós devemos sentir isso no nosso coração. Então, talvez uma das perguntas que nós devemos fazer quando a gente ouvir essa frase, o governo liberou ou vai liberar o comércio para coisas que são essenciais. A primeira vez que eu ouvi isso, eu já fiquei pensando, eu falei, essencial. Para o cristão, é essencial, o que é essencial para nós, nós sabemos que é totalmente diferente do que o mundo coloca diante de nós. Então, mais uma vez, como Jesus ele coloca as bem-aventuranças aqui, que é totalmente oposta ao mundo, a gente vai ver que tudo para o cristão, aquilo que o cristão deve dar valor, é oposto à realidade do mundo também. Então nós estamos diante de algo que devemos sempre estar praticando, que é, como diz o versículo 1 do capítulo 5, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Isso aqui é algo extremamente importante para nós. Estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje estamos fazendo, como nós costumamos fazer, reunidos com uma quantidade de irmãos, em comunhão. Mas isso aqui, como nós estamos limitados, isso aqui também, tem se estendido durante esses dias em nossas casas. Eu não sei como tem sido a sua vida, com relação a meditações, com relação a acompanhar mensagens de pastores que nós conhecemos. Como eu disse, tem feito os ao vivo, tem transmitido as mensagens. Eu não sei como tem sido a sua vida nesse período, como está sendo a sua vida, mas você tem que buscar isso. Eu tenho que buscar isso, nós temos que buscar isso. Nós temos que ter o nosso momento de aproveitar, a cada instante. O Senhor Jesus Cristo, a gente vê aqui ele num momento diferente talvez, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, ele começou a ensinar, abriu a boca e começou a ensinar. Mas Jesus, ele ensinava a todo momento da sua vida. Andar com Jesus, caminhar com Jesus já era algo, algo importante para aqueles discípulos, para aqueles homens. Então Jesus, em todas as oportunidades, ele ensinava, porque ele veio do Pai e veio para isso, e veio para fazer a vontade do Senhor. Ele veio para cumprir a vontade do Senhor. E
das vontades, dos aspectos da vontade de Deus é que Cristo, né, ensinasse, transmitisse aquilo que Ele é, que é a luz para todo pecador. E Ele fazia isso de diversas formas. Aqui é um momento diferente, não é? Talvez, né, Jesus se assentando como um mestre, e seus discípulos, né, aos seus pés, ouvindo dele. E diz também a respeito da multidão, o livro de Lucas, não é? Lucas, ele relata de uma maneira diferente esse episódio. Lucas capítulo 6, o versículo 17. Lucas 6, versículo 17 diz assim, ó: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados sois os pobres. Aí ele continua. Mas dá para a gente entender aqui, não é, a quantidade de pessoas. E o versículo 18, ele dá um detalhe para nós interessante, não é? Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades. Então muitos estavam ali para ouvir realmente e aprender, e outros tinham outras buscas também, serem curados, né? Tocar, né, na orla de Cristo e retirar dele a virtude de ser curado, expressar a sua fé em Cristo Jesus. Muitos vêm para ouvir, né? Muitos vêm para ser curados. Nesses dias aqui, não é? Jesus ele lidava com essa multidão e em nenhum momento, né, ele deixava de olhar para cada um deles ali. Então Jesus, em toda a sua vida, um dos aspectos, né, como eu disse, com relação à vontade do Pai, era de ensinar, era de ter esse contato, né, diante dos homens, de passar a vida. Para nós, irmãos, como nós estamos aprendendo, ou como nós vamos estar focando aqui, não é? A nossa vida cada vez mais, ela vai, né, ser agradável para nós no sentido espiritual, né, cada vez mais que a gente entender o quanto nós precisamos estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e ouvir da sua voz, no momento em que ele, como é dito no versículo 2 do capítulo 5 de Mateus, que ele abrir a sua boca, que era uma expressão que significava que Jesus ele falou de um modo assim mais alto, né, porque eram muitas as pessoas ali, de um modo mais audível para as pessoas que estavam, né, para alcançar mais as pessoas que estavam no fundo, né, porque era muitas pessoas, era uma multidão realmente. Então, há muitas coisas para se pensar nesse texto aqui, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, mas uma das coisas que faz a gente pensar aqui é com relação àquilo que Deus ele dá para os homens, aquilo que Deus ele entrega para os homens. Nós vamos pensar na palavra de Deus, por exemplo. Nós temos, olhando para o Velho Testamento, não é o momento em que foi dada a lei do Senhor para Moisés, foi em uma montanha também, foi no Monte Sinai. Isso faz pensar nesse momento, isso faz a gente lembrar disso, com algumas diferenças, né? Naquele momento ali, né, o Senhor ele desceu até Moisés que estava no monte. Aqui, né, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, né, como disse o versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Ali ele começou, não é, a pronunciar os seus ensinos, as suas palavras. Mas isso faz pensar, né, lá atrás, o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com o povo de Israel, quando foi dado para eles, né, a lei, né, os mandamentos. Nós temos, não é, essa graça acontecendo em nossas vidas de uma maneira diferente, não é? A gente, naquele tempo também, não é, o povo de Israel, ele não se achegava aonde Moisés estava, mas eram limitados, ficavam afastados, ouviam trovões, viam os relâmpagos. Aqui, não é, o Senhor Jesus Cristo, a sua voz ela alcança todos ali, alcança os seus discípulos, alcança a multidão, muitos que estavam ali com a vontade no seu coração de aprender da palavra, outros que estavam ali com outras buscas, não é? Curas, para ver um milagre.
para saciar a sua fome, não é? Eram vários os motivos ali presentes. Mas a voz do Senhor Jesus Cristo, ela chegou até cada um deles ali. Estendeu-se até cada um deles. Então, algumas semelhanças e algumas diferenças, né, entre a lei e a graça, se a gente for olhar dessa maneira, né, se a gente fosse olhar de um modo mais detalhado. Semelhanças e diferenças. Né? Nós vivemos nesse período aqui, né, onde Jesus ele olha para a multidão, se coloca um alto lugar, mas se assenta, né, e pronuncia a sua palavra. Ele abre a sua boca, não é, e ensina a cada um de nós. A graça de Deus alcançando, né? Talvez esse período de pandemia que nós estamos vivendo, né, talvez nunca houve tantos sermões sendo pregados ao mesmo tempo, né, lives, compartilhamentos. Talvez isso nunca tenha acontecido dessa maneira, né? Se preocupar com isso, ou chegar até outras pessoas dessa maneira. Talvez isso nunca tenha acontecido dessa maneira, né? Dessa quantidade. Uma oportunidade tão grande como essa, da palavra de Deus, chegar até alguém que você, né, entende que ainda não ouviu de Cristo, e tem o privilégio de assistir junto com você, ou de ouvir junto com você, ou de você compartilhar, de você enviar. Esse é o período que nós vivemos, né? Um período de graça. Então, em meio a crises como essa, em dificuldades como essa, a gente tem que olhar com olhos diferentes. Essa é a visão do cristão. Essa é a bem-aventurança do cristão. As dificuldades, elas existem, né? Estão presentes para todos os habitantes dessa terra. Elas existem. Mas nós cristãos temos que ter um olhar diferente. Temos que ver uma oportunidade em todas as coisas. E podemos ajudar, né? Podemos estar fazendo com que mais pessoas ouçam do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda mais, né, quando o coração delas podem estar confusos, podem estar abalados, né, como diz Eclesiastes, né, que quando o homem ele se depara com a morte, né, ele fica mais propenso a estar dando ouvidos à palavra do Senhor. Então, em meio às dificuldades, né, os homens eles ficam mais predispostos assim, a ouvir, a dar atenção e a entender, não é, que a solução para tudo vem realmente do nosso Senhor, vem do nosso Deus. Então, irmãos, um primeiro pensamento que eu queria focar nessa noite, né, nós vamos rever muito essa passagem aqui, mas um primeiro pensamento que eu queria colocar para nós é com relação a isso. Estamos diante de algo que é extremamente essencial para nós. Muitos dos discípulos aqui vão ouvir, vão crer, né, e isso aqui mudou totalmente a vida deles. Mas muitas outras pessoas aqui, dentre a multidão, vão apenas ouvir, vão se admirar, não é? Os versículos finais desse sermão que Cristo ele pronunciou, ao capítulo 7 de Mateus, o versículo 28. Mateus 7, 28. Diz assim, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. As reações são diversas também, diante do contato que o homem tem com a palavra de Deus, com essa graça que se estende quando Jesus ele abre, não é, a sua boca e a sua voz chega nos ouvidos dos homens. As reações são diversas, né? Muitos ficam admirados. Nós temos passagens que falam, que nos trazem até decepções de entender que muitos, né, por causa da doutrina do Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinos, voltavam para trás, o abandonavam, não conseguiam seguir à frente, dar um passo, né, de fé. Temos vários relatos pelos evangelhos disso, de discípulos, né, que se afastaram, que retornaram. Então, diante do contato com a palavra do Senhor, diante da graça que é derramada aos nossos ouvidos, né, e aos nossos corações, as reações são diversas. Então, o que eu queria deixar aqui a princípio, né, como um pensamento para a gente guardar realmente no nosso coração, é com relação a isso que é essencial para nós cristãos.
é essencial que a gente ouça, que a gente entenda que nós precisamos muito, né, estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da sua autoridade em nossas vidas, né? Jesus assentado no trono celestial. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? E não se afastar de nós momentos em buscar aprender do Senhor, seja aqui na igreja, né? Seja ouvindo áudios, ouvindo mensagens, seja você fazendo a sua meditação pessoal, né? Fazendo o seu estudo pessoal, né? Que é o momento em que você vai crescer em intimidade com o Senhor, quando você tem o seu contato com Ele. Quando você pega a palavra, você não quer ouvir diretamente, não é, do Senhor Jesus Cristo. Você tem esse desejo no seu coração, você busca isso. É um momento que nós crescemos. É um momento onde que a gente entende realmente, olha, isso aqui é algo que sem isso eu não posso viver. É algo, não é, que é essencial para a minha vida. O livro de João, no capítulo 6, João capítulo 6, versículo 45. João 6, 45. Que diz assim, ó: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. É uma citação de Isaías, não é? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, ele vem a mim. Ouvir e aprender, não é? Isso faz com que a gente tenha cada vez mais intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais tenha contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser, irmãos, o desejo do nosso coração, tá? Para que a gente não se apegue, né, e não seja influenciado por tantas notícias ruins que chegam até nós, né, e infelizmente, né, chegam até as nossas vidas, ou, né, é uma realidade em nosso viver, em nosso país, no nosso mundo. Mas para que isso não venha nos influenciar, tirando de nós a esperança, tirando de nós a realidade das coisas, tirando de nós aquilo que é essencial, é necessário a gente olhar para os ensinos do nosso Senhor Jesus. É necessário a gente ter amor pelos momentos juntos que a gente teve, não é, aprendendo da palavra de Deus, não é? E foram vários momentos, foram vários os períodos, foram várias as oportunidades que a gente teve aqui e se reuniu e cantou e aprendeu e louvou ao nosso Deus, e saímos fortalecidos com o estudo, e saímos fortalecidos com o louvar do nosso Deus, e saímos fortalecidos com o rever, não é, os nossos irmãos. Essas coisas são essenciais para nós, né? E a gente deve orar para o nosso Deus a cada instante, demonstrando essa falta, né? Demonstrando essa saudade, pedir a misericórdia de Deus, né? Para que as coisas elas voltem como eram antes, né? Ou como eu disse em uma mensagem, né? Quando nós aprendemos sobre Jesus acalmando a tempestade, não apenas como eram antes, uma normalidade, mas voltar totalmente diferente. Voltar com os nossos corações dispostos a dar valor naquilo que, de certo modo, nós perdemos. Nós continuamos em nossas casas, não é? Existe um pensamento como esse, é claro, nós somos igreja, e podemos aprender, e crescer em nossos lares, sim, mas nós precisamos uns dos outros, nós sabemos disso. Nós entendemos o quanto a comunhão é importante para nós. Nós sabemos o quanto essa doutrina ou esse ensino é ensinado no Novo Testamento todo. A comunhão dos irmãos. Então a gente tem que orar para Deus para que isso, não é, se resolva. E a gente, não é, dê valor mais. Mas vai começar, não é, a ser despertado isso no nosso coração. Primeiramente, não é, como nós estamos vendo aqui em Mateus, sobre as bem-aventuranças, não é, no estar diante do Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala com nós. Quando Ele fala no nosso coração, nós só vamos desfrutar daquilo que é realmente felicidade em termos divino, Deus alcançando as nossas vidas e nos fazendo homens bem-aventurados, mulheres bem-aventuradas, quando a gente querer ouvir cada vez mais o nosso Deus, ouvir e praticar, né? Que isso é o que realmente demonstra o que é crer, né? Como no próprio
Mateus 7 também, ali no finalzinho, Jesus ele termina dessa maneira, né? Falando sobre a casa construída na rocha e na areia. Vem através do ouvir e o praticar. Isso vai demonstrar o quanto nós cremos. Então nós temos o privilégio, irmãos, de se colocar diante de Cristo, diante da sua voz, diante da sua palavra, ouvir e crer e sermos bem-aventurados, sermos felizes, desfrutar de uma paz, de uma alegria que o mundo não tem. Nós temos esse privilégio. Basta cada um de nós entendermos, né, o quanto isso é essencial para as nossas vidas, o quanto isso é essencial para o nosso viver, e que isso não seja retirado de nós. Tá? Que esse período não seja um período onde os nossos corações possam ser tentados a entender, não é, que nós não precisamos uns dos outros, que nós não precisamos ouvir da palavra de Deus, né, juntos, reunidos. Que a gente se coloque, irmãos, diante do nosso Deus, entendendo, né, entendendo tudo aquilo que nos cerca, aquilo de bom, né, que vem da palavra de Deus, aquilo de mal que vem, né, daquilo que o mundo ele tenta colocar diante de nós. Que a gente ore para o nosso Deus pedindo para que realmente cesse, não é, essa enfermidade, e a gente volte a ter aquilo que nós tínhamos, né, de uma maneira assim, uma maneira mútua, né, como um corpo, sem faltar membro algum, né, sem faltar parte alguma desse corpo. Nós sabemos o quanto isso é importante, né, nós sabemos o quanto nós precisamos disso. Então, irmãos, que a gente entenda o que é essencial para nós, e vamos orar para Deus, né, com relação a isso. Vamos pedir para Deus aumentar no nosso coração, né, o desejo de aprender a sua palavra, o desejo de ouvir, né, dos seus ensinos, e estar cada vez mais se aproximando de Cristo, né, vindo até o nosso Senhor Jesus Cristo através do que ouvimos e aprendemos. Tá? Vamos nos colocar em pé, irmãos, para a gente orar, para a gente terminar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu amor demonstrado, Pai, diante de nós, Pai, principalmente através do seu Filho Jesus Cristo, Pai, que foi entregue, Pai, pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, por fazer com que o seu Evangelho, Pai, chegasse até os nossos corações, Pai, e nós pudéssemos ouvir, pudéssemos aprender, Pai, e ter o privilégio, Pai, de ser contagiado, Pai, pela sua graça, e crermos, Pai, no seu Filho Jesus Cristo, crermos, Pai, em seu Filho como Salvador de nossas vidas. Pai, obrigado por estender a cada um de nós, Pai, a sua graça e o seu amor, Pai. Nós te pedimos, Pai, com relação aos nossos irmãos, Pai, com relação não apenas à nossa igreja, Pai, mas a todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo todo, Pai, que têm vivido, Pai, uma dificuldade nesse sentido, Pai, no sentido de estar diante de Ti em comunhão, Pai, como um corpo unido, Pai, e o quanto isso causa, Pai, no nosso coração, Pai, uma tristeza, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, pela sua misericórdia, Pai, o Senhor abençoe, Pai, todo o nosso mundo, Pai, e de acordo com a sua vontade, Pai, nós te pedimos, Pai, que essa enfermidade, Pai, venha cessar, Pai. Nós sabemos que o seu socorro, ele vem no momento exato, Pai, que o Senhor não atrasa, Pai, mas tudo é feito dentro da sua vontade, dentro do seu tempo, Pai. Então nós confiamos em Ti, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que o seu socorro, Pai, chegue até nós. Senhor Deus, abençoe, Pai, cada irmão que aqui esteve, abençoe também, Pai, os irmãos que não estiveram presentes conosco, Pai, mas estão em suas casas, Pai, e vão estar ouvindo, Pai, essa mensagem. O Senhor possa estar abençoando a vida deles também, Pai, abençoando a vida de suas famílias, Pai, e que não venham se enfraquecer, mas que venham se fortalecer, Pai, principalmente com o coração desejoso, Pai, de estar aprendendo de Ti, estar em um momento, Pai, oportuno junto conosco, Pai, te louvando e te servindo, Pai. Senhor Deus, nós pedimos também, Pai, com relação ao nosso país, Pai, que tem enfrentado dificuldades, Pai, não apenas com relação à enfermidade, mas políticas também, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, Pai, que o Senhor esteja orientando, Pai, e dando sabedoria, Pai, para os nossos governantes. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a nossa semana, Pai, o decorrer dos nossos dias. É isso que eu oro a Ti, Pai, agradecido em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tenham todos uma boa noite, tá? Nós estamos terminados.